foi-me incumbida a preciosa oportunidade de trazer a palavra de Deus aos queridos. Vou pedir paciência aos irmãos, que já com certeza já devem ter percebido que eu estou falando com um pouquinho de dificuldade, porque eu estou com uma placa atrás da minha boca, então se vocês perceberem que eu estou falando de um jeito um pouco diferente, tanto os que estão aqui presentes quanto os que acompanham pela live, eu peço misericórdia da parte dos irmãos e espero que dê para me entender tranquilamente, ok? Meus queridos, hoje é o dia da Bíblia. Quem sabia que é o dia da Bíblia? Quem estava sabendo? Sabia, Sandy, que era o dia da Bíblia? Contou? Ó, a Vanessa deu spoiler para ela. Hoje é o dia da Bíblia, queridos. Você valoriza a Bíblia? Você tem a Bíblia como preciosa para você? Queridos, vou pedir para o Mateus projetar, por favor. Lá no Salmo de número 119, no verso de número 105, vai dizer o seguinte. Salmo 119, verso de número 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16 e 17, vai dizer o seguinte. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, para introduzir a mensagem de hoje é muito importante. A Bíblia, queridos, é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, não tem certos aspectos ali dentro que são palavra de Deus e outros que não. Obrigado, Silvan. Não tem nela certos aspectos que são palavra de Deus e outros aspectos que não. Não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Como último versículo que nós lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí, para introduzir a nossa mensagem aqui, eu perguntei, você valoriza a Bíblia? Você tem ela como algo valioso? Ou a sua Bíblia já está pegando poeira lá na estante faz um tempinho? Há quanto tempo você não se relaciona com a sua Bíblia e não está em contato com ela? Ou talvez alguns que talvez diriam até que são, a gente chamaria até de blasfemos, né? Eu conheço gente que usa a Bíblia para proteger a porta de não bater na parede. Tem gente que faz isso. Um desrespeito gigantesco. Mas como é que está o seu relacionamento com a Bíblia? Ela é a palavra de Deus e você afirma isso. Pois bem, por que você não lê ela então? Nós precisamos de um contato com a Bíblia. Se acreditamos que é a palavra de Deus para nós, por que a gente não valoriza ela a esse ponto? Queridos, existem aqueles que pela familiaridade, nós já temos esse conceito na nossa mente. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ali contém instruções para nossas vidas. Muitos de nós aqui, a maioria, imagino eu, já tem todos esses conceitos na própria mente. Entretanto, por essa familiaridade, alguns acham que são salvos por serem meros ouvintes da palavra de Deus. Que simplesmente a gente ficar recebendo o conteúdo, já basta. Eu venho aqui para a igreja, eu me reúno, de vez em quando eu li um versículo aqui a colar, no meu dia assim eu abro o celular aleatoriamente, ou abro a Bíblia assim, eu jogo a Bíblia assim, por alto assim, o que Deus quer falar comigo? Aí eu abro assim aleatoriamente, coloco o dedo assim e leio. Não é bem assim como o nosso relacionamento com a Bíblia deve se dar. Ok? Existem pessoas que, infelizmente, estão dominadas por um auto-engano. Elas se auto-enganaram com respeito à vivência do Evangelho. Não basta nós meramente conhecermos esse livro. Conhecer é muito bom. E é um passo muito importante, é o primeiro passo. Mas a Bíblia, ela é transformadora na vida de quem conhece e coloca em prática. Para não ficar nas minhas palavras, porque as minhas palavras não têm valor, o que importa é a palavra de Deus. Vamos para Tiago, capítulo de número 1, versos de número 21 ao 27. Tiago, capítulo de número 1, versos de número 21 ao 27. Tiago 1, 21 ao 27 vai dizer o seguinte. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece.
e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Verso 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Verso 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Queridos, no primeiro verso que nós lemos, se quiser deixar projetado aí, Mateus, por gentileza, o verso de número 21, lá é afirmado que a palavra de Deus nessa tradução não é usada essa palavra, mas a palavra de Deus é uma semente. Ela é uma semente implantada em nós. E ela é implantada em nós quando o Senhor traz ela ao nosso coração. O Espírito Santo, então, age utilizando a palavra de Deus para gerar um novo nascimento em nós, então, sermos transformados. A partir do momento que conhecemos ao Senhor, somos por Ele encontrados, nascemos de novo, a palavra de Deus é implantada em nós pelo poder do Espírito Santo. Se você é um cristão hoje, a palavra de Deus foi implantada no seu coração. Se você ainda não é um cristão hoje, que Deus te encontre hoje, que Deus vá até você hoje, pelo Espírito Santo, seja aqueles que não acompanham pela live, ou seja alguém aqui presente nessa noite. Entretanto, no texto em destaque, observamos que certas atitudes preparatórias precisam ser realizadas para que essa semente encontre lugar no nosso coração. Observem comigo o verso que está projetado, é o verso 21, se quiser acompanhar na sua Bíblia. Portanto, olha a atitude preparatória. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Então vejam, existe uma atitude preparatória para o recebimento, a aceitação da palavra de Deus, que é implantada em nós. Se a palavra de Deus é a semente, nossos corações, como Jesus mesmo já usou essa ilustração, são o solo. Quem lembra da parábola do semeador? Jesus trata lá com diversos tipos de solo, e ali os solos representam o coração. Então a palavra de Deus é a semente. Nossos corações são o solo em que ela deve ser plantada. Entretanto, como na própria parábola de Jesus a gente percebe, existem diferentes tipos de solos, que fazem com que semente alguma pode germinar ali. Então existem solos que não dá para germinar semente. Quem já mexeu com plantação aí sabe. Solo pedregoso é muito difícil germinar uma semente ali. Existe o solo certo para você plantar a semente e a semente germinar. E fica uma pergunta agora. Como está o solo do seu coração para o recebimento da palavra de Deus? Porque se a palavra de Deus, se a semente é plantada e ela germina num solo específico, e o solo aqui é a representação do coração, como está o seu coração? Está com a presença dessas questões que são pontuadas aqui? Seu coração é marcado por impureza moral e por maldade que prevalece? Seu coração é marcado por amargura, por ira, o desejo de vingança em relação àqueles que praticam mal contra você? Ou mesmo você está afundado em impureza moral? Vemos no mundo aí, onde, infelizmente, hoje em dia, acesso a essas questões como pornografia e todas essas questões são de fácil acesso. Você está afundado nessas coisas, você está enfiado nelas, essas coisas estão te controlando. Como é que está o seu coração? Está pronto para receber a semente da palavra de Deus? Ou a semente vai cair e não acontecerá nada? Ela não vai germinar. Segundo o que Deus nos transmite através de Tiago, no texto que nós lemos,
antes da gente receber essa semente da palavra, a gente precisa eliminar a erva daninha da impureza moral e da maldade. Analisa seu coração aí hoje. Como é que está? O que precisa ser limpo? Qual erva daninha precisa ser tirada? Porque a semente vai ser sufocada por ela, se ela permanecer. A palavra de Deus precisa ser tudo para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Devemos valorizá-la. Nós é que ganhamos por receber a Bíblia como tudo das nossas vidas. Não é ela que ganha por nós a seguirmos, é nós que ganhamos por a conhecermos e a praticarmos. Mas como é que está o seu coração para essa semente? Ou será que a semente não vai encontrar espaço? Com o recebimento da semente no solo de um coração preparado, essa palavra é poderosa para nos salvar. Como diz o finalzinho do verso, a qual é poderosa para salvar-nos. Então, queridos, a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas vidas. Jesus mesmo disse, vocês estudam as Escrituras, porque lá consideram que conhecem a respeito da vida eterna. E de fato é. As Escrituras nos apresentam o caminho da vida eterna e o caminho da salvação. E ter a palavra habitando no seu coração te guiará a viver conforme agrada a Deus. Claro, não estou pontuando aqui que a salvação é pelo que fazemos de maneira alguma. A salvação é pelo que Cristo fez e a nossa fé nisso. Mas a partir do momento que depositamos nossa fé nisso, Deus implanta essa palavra em nossos corações. Então, passamos a viver através dela, guiados por ela. Você está sendo guiado pela palavra de Deus? Como eu disse, a gente fala muito fácil. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Ok, beleza. Mas eu olho para a sua vida e eu não vejo nada de Bíblia nela. Não vejo um comportamento cristão nela. Então, há incoerência na sua afirmação. Ok, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas então você está em apuros. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou vendo na sua vida um monte de coisas que não deveriam estar ali. Muitas vezes pessoas, até mesmo não cristãs, e a gente às vezes é cutucado por isso. Você já deve ter passado por essa situação, às vezes você comete um erro ali, uma pessoa não cristã vem corrigir você. Aí é o cúmulo da vergonha para a gente que é cristão, né? A pessoa vem falar, mas você não era crente? Por que você está fazendo isso? E às vezes nós somos incoerentes com aquilo que professamos. Então, que a gente não professe que a Bíblia é a palavra de Deus e a gente viva alheio a ela. A gente não dá nem tempo a ela. É uma afirmação contraditória. Então, hoje, se você ainda não tem essa palavra no seu coração, se você se percebe como alguém que está com essas questões, essas ervas daninhas ainda no seu íntimo, hoje é dia do Senhor tratar com você. Hoje é dia do Espírito Santo limpar o seu coração, limpar o seu íntimo e preparar você para a plantação da palavra de Deus no seu interior. E a salvação se efetuar na sua vida. Versos 22, 23 e 24, Mateus, por favor. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Queridos, não basta ouvir. Nós viemos aqui, a maioria de nós aqui, os rostos são muito, como eu digo, próximos para mim. Vejo a maioria de todos vocês no domingo aqui, constantemente estamos reunidos. Recebemos o ensino da palavra de Deus, semana após semana, ano após ano. Há irmãos aqui que fizeram parte da implantação dessa igreja aqui, nesse bairro. Então, há quanto tempo estamos ouvindo a palavra de Deus? E isso é muito bom. Não estou indo contra ouvir e conhecer, isso é excelente. Mas isso não basta. Não é suficiente conhecer. Porque se nós meramente conhecemos e não praticamos, na realidade a gente acumula juízo sobre nós mesmos. Porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado.
O próprio Tiago diz isso. Então, que a gente não somente ouça pregações do pastor André, o seminarista Juan, quando ele vem aqui de vez em quando, o seminarista Iata não, né? Já não é mais seminarista, o Iata também, quando está aqui presente, pastor Luciano Garcia, enfim, pastor André Rosa, que veio e esteve conosco, tantos homens de Deus que trazem a palavra do Senhor. E você, propriamente, no seu devocional, no seu dia a dia, espero que você tenha um tempo onde você dedique a Bíblia. E se ainda não tem, por favor, dedique o tempo à Bíblia. Por favor, não no sentido de a Bíblia precisa de você, por favor, no sentido de você precisa da Bíblia, reconheça isso. Nós precisamos da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a vida de pessoas que não são guiadas pela palavra de Deus, eu não sei se os irmãos já experimentaram isso, mas às vezes eu fico em desespero pela vida de outras pessoas. Eu fico assim, meu Deus, que vida desorientada. Cheio de ansiedades e receios que tão seriam tratados se simplesmente tivesse esse livro como centro da vida dela. Tantos conflitos, quanto se relacionar com algumas outras pessoas que ela saberia que ela não precisaria se relacionar com esse tipo de gente. Mendigar, relacionamentos afetivos com pessoas que fazem mal para ela, se ela simplesmente conhecesse a palavra de Deus, soubesse as orientações que a Bíblia dá. Esse livro não é meramente um livro. Ele é a palavra de Deus. Deus escreveu um livro. E é o melhor livro do mundo. O melhor de todos. Então, não basta ouvir. Não basta conhecer. É necessário praticar. É necessário viver o que nós conhecemos. Hernandes Dias Lopes, ele disse, muitos crentes marcam sua Bíblia. Eu não sei se você tem mania de fazer isso. Eu amo fazer isso. Eu marco muito a minha Bíblia. Faz bem, certo? Se você ainda não tem essa experiência, tem gente que tem aquele apego, né, sentimental, assim, não vou marcar minha Bíblia não, porque é a minha Bíblia, né? Eu pego o lápis e vou rabiscando. O que eu acho que tem que dar destaque, enfim. E ele diz, muitos crentes marcam sua Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Esse é o problema. A gente andar com a Bíblia debaixo do braço, e já me contaram, eu não sou dessa época, né? Cheguei há pouco tempo no cristianismo, o Senhor me salvou há pouco tempo, mas já me disseram que teve uma época que os cristãos eram conhecidos pelos homens do livro, né? Algo desse tipo, homens do livro da capa preta, ou algo desse tipo, justamente porque eram pessoas que carregavam a Bíblia, muito, debaixo do braço. Normalmente a Bíblia antigamente era toda preta, né? Não tinha costume dessas Bíblias que a gente tem na atualidade. E será que a gente só carrega a Bíblia, no sentido do papel, ou a gente carrega ela com a nossa vida também? A nossa vida é uma carta aberta ao mundo da Bíblia e da Palavra de Deus. Porque, queridos, num lugar onde não há pessoas que não leem a Bíblia, se você está inserido em um lugar onde há pessoas que não leem a Bíblia, você é a Bíblia para elas. Você tem que ser uma demonstração das verdades que esse livro contém para aquelas pessoas. A palavra, ela nos liberta do auto-engano. Ela permite-nos contemplar a nós mesmos. Como o texto usa a ilustração, né, de um homem que se coloca na frente do espelho. Pense esse espelho sendo a palavra de Deus, ok? E o espelho nos mostra, em algumas situações, não sei se... com certeza a maioria que tem esse hábito, né, de levantar pela manhã, acabou de acordar, vai lá escovar dente, se dá de frente no espelho, até toma um susto assim, né, dependendo da sua situação. E é isso que o espelho nos permite fazer, ele nos permite contemplar o nosso estado, como nós estamos. E a palavra de Deus é um espelho que nos permite contemplar as nossas faltas e negligências, o que nós temos pecado e como nós temos errado. Só que a grande dificuldade e alguns riscos que acontecem é que alguns, às vezes, só se deparam com esse espelho de relance. Eles não dedicam tempo à Bíblia. Eles, às vezes, como eu disse, leem coisa de 2 minutos e acabou, vou embora. E não dedicam tempo a esse livro. Dedicam a tantas outras coisas. Às vezes, e eu não estou criticando assistir um filme ou algo do tipo, mas às vezes você assiste 2 horas de um filme, 3 horas de um filme, mas não consegue sentar 2 minutos para estar com a sua Bíblia. Isso é problemático. Isso é muito problemático. Queridos, a Bíblia é um espelho
que nós devemos nos colocar em frente e deixar com que ela nos mostre a nossa sujeira. Não passe de relance. Não ignore esse espelho. Se coloque na frente dele constantemente. E isso quebraria o orgulho e a arrogância de muitos de nós. Porque não existe orgulho e arrogância com uma Bíblia aberta. Se você, de fato, sinceramente estudar a Bíblia, você não vai conseguir olhar para si mesmo e se achar grande demais. Com uma Bíblia aberta, todos são pecadores. Todos são falhos. Vamos sempre ter erros para melhorar. Se coloque diante do espelho da palavra de Deus, não de relance, não passe rápido, e não negligencie aquilo que ela mostrar para você. Alguns, infelizmente, negligenciam. Sabem que estão errados, sabem que estão no erro, mas decidem prevalecer nele, porque acham que o caminho do pecado é melhor do que o caminho da santidade. Não vá por essa via. Não prossiga por ela. Nós não temos meramente que ler a Bíblia. Nós temos que ser lidos por ela. Deixe a Bíblia ler a sua vida e orientar o que você deve fazer com ela. Quais são os caminhos tortuosos que às vezes a gente pega nessa estrada da vida e deixa ela consertar eles e direcionar você a como você acerta em cada decisão sua. Não estou dizendo aqui que não vamos pecar e que não vamos errar, mas a Bíblia vai nos apresentar quando nós errarmos, nos mostrar e nos permitir enxergar quando a gente erra e quando a gente falha, e nos permitir mudar a rota. O espelho da palavra de Deus é poderoso para nos mostrar nossas faltas e nos conduzir para uma vida correta, desde que queiramos tal mudança. Infelizmente, eu espero que Deus trabalhe no coração daqueles que talvez se encontram nessa situação nessa noite, que Deus queira mudar o seu coração. Porque se você não se dispõe, se você está com o coração endurecido, aquilo que Deus está te direcionando, nenhum de nós, qualquer pregador que seja, qualquer pastor que seja, vai mudar seu coração. É Deus que precisa ir até o seu coração, impactar o seu interior com a palavra dele, de tal modo a você viver o que lá está escrito. Queira mudança, queira transformação. As verdades contidas nesse livro, a Bíblia, são as verdades de vida eterna. É tudo o que você precisa para a sua vida. Toda orientação. Às vezes você não vai encontrar especificamente o que você quer. Eu estava conversando com os irmãos na IBD. Você não vai abrir aqui e vai dizer, ó, você vai casar com fulana de tal. Não está escrito isso. Mas aqui nos diz sobre o caráter de que você tem que buscar numa mulher de Deus e num homem de Deus, por exemplo. Você não vai receber coisas tão específicas em algumas situações, mas você vai receber orientações para a sua vida de maneira geral. A Bíblia é utilitária demais para as nossas vidas. Tem que guiar as nossas vidas completamente. Verso 25, Mateus, deixa ele projetado para mim, por favor. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Obedecer a palavra de Deus é ser livre. Livre das amarras do pecado. Jesus diz que todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Muitos lá fora do mundo vão dizer a nós, que somos cristãos, nós somos presos, né? Entretanto, se nós observarmos a vida deles, você vai ver que eles estão presos aos seus pecados, não conseguem largar. Estão viciados das tantas coisas que Satanás oferece lá fora. E a carne grita e deseja dentro deles. Ansiando, então eles se entregam a isso. Mas, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nós, nós podemos vencer as vontades carnais em nós e vivermos livres das amarras do pecado. Você pode ser livre para viver o que Deus quer para a sua vida. Você pode ser livre para viver os planos que Deus realmente tinha para cada um de nós, uma vida em santidade que revela o caráter do Senhor. Você é chamado para ser uma revelação de Deus por onde quer que você for.
E a Bíblia é o que nos orienta a saber como ser e nos portar dessa forma. Seja no casamento, seja no trabalho, na vida familiar, em tudo. Obedecer a palavra é ser livre. Nunca pense que você está escravizado. Os verdadeiros escravos são aqueles que estão escravizados pelo pecado. Se nós estamos escravizados a Jesus. E Ele é o melhor Senhor que a gente poderia ter nas nossas vidas. Porque Cristo é compassivo, é humilde e manso de coração. Além de que aqueles que praticam a palavra de Deus, que não somente ouvem, como diz o verso 25, o final dele, são felizes naquilo que fazem. E não são felizes, queridos. E quero fazer uma crítica àqueles que, infelizmente, usam a palavra de Deus para amortecer o ego de algumas pessoas, dizendo que tudo vai dar certo na sua vida. Vai tudo ser incrível, vai tudo correr bem, tudo vai dar certo. Vocês devem conhecer alguns pregadores por aí que têm essa linha. Vai dar tudo certo, nada vai dar errado. Pode ficar tranquilo, Deus está na frente, Deus é todo poderoso. Sim, Deus é todo poderoso. Mas em nenhum lugar da Bíblia isso significa que tudo vai dar certo nas nossas vidas. E as coisas vão correr bem, do jeito que a gente quer. As coisas vão correr bem, sabe por quê? Porque estão nos planos de Deus. E às vezes a gente não entende, a gente não sabe. Muitas vezes o pastor talvez também não vai conseguir te explicar o porquê. Mas Deus traz alguns sofrimentos para as nossas vidas que a gente não entende, a gente não compreende. Às vezes lá na frente nas nossas vidas, você já deve ter passado por isso, você vai compreender, você vai entender. E às vezes talvez não vai continuar entendendo, mas Deus trabalhou na sua vida através daquilo. Na eternidade, quando você de fato estiver frente a frente com o Senhor, eu creio que toda a explicação virá a você. Mas ser feliz aqui naquilo que fizer, não é necessariamente tudo que a gente fizer dar certo. Se tudo der certo, amém, glória a Deus. Mas aqui é agradar ao Senhor em tudo. Ser feliz, ser bem-aventurado é fazer o que agrada a Deus mesmo, e aconteceu isso com algumas pessoas na história da igreja, mesmo que isso nos leve à morte. Pessoas foram martirizadas pela nossa fé. Você diria que isso é ser feliz? Morrer pela causa de Jesus Cristo? Talvez alguns hoje não. Com esse infeliz suposto evangelho que tem hoje em dia, água com açúcar, que as coisas vão sempre fluir, vai tudo dar certo, o pecado é só um empecilho no seu caminho para que você alcance tudo o que você deseja. Isso não é verdade. Ser feliz é agradar a Deus em tudo que fizermos, mesmo que o mundo odeia a moralidade, a santidade, a pureza que Deus nos propõe, que a gente se mantenha firme nessas coisas. Ser feliz, aqui nesse texto, é fazer o que agrada ao Senhor. Ponto final. Verso 26 e 27, Mateus, por favor. Verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui, Deus usa Tiago para confrontar o infeliz abismo que muitas vezes há entre a teoria e a prática. Infelizmente, entre essas duas coisas, teoria e prática, muitas vezes há um abismo ali, na vida de alguns de nós. Entre aquilo que sabemos da Bíblia e aquilo que a gente pratica dela. E a primeira crítica que ele faz é a fala, é a respeito da forma que se fala. Os queridos, antes de pontuar até mesmo isso, os irmãos até depois do culto podem conversar com os meus pais. Quero confessar que eu mesmo sou alguém que tem dificuldade com isso. Nós pregadores muitas vezes nos deparamos com pregações que nós vamos fazer, que nós mesmos temos dificuldade com aquilo que pregamos. O pastor André já apontou isso também, né? Então eu mesmo tenho dificuldade com a questão da fala. Não estou dizendo que caminhar naquilo que Deus deseja para nós é fácil.
mas a disposição que nós precisamos ter, e aqui é literalmente, essa situação é a Bíblia servindo de espelho para mim, porque eu estou pregando esse texto a vocês, mas lendo esse texto eu só preciso reconhecer que eu mesmo erro nele. É a Bíblia sendo um espelho para mim enxergar a minha falha. E aquilo que a gente precisa fazer diante disso é se arrepender. É pedir perdão e buscar melhorar. Essa é a nossa marca. É isso que nós fazemos. Não é que nós não vamos errar, é que nós vamos buscar, acima de tudo, agradar ao nosso Senhor em tudo que fazemos. Então, a primeira crítica que Tiago faz é a fala. Vou ler de novo o verso 26 ali. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Quem não refreia a língua de ser usada de uma maneira mortífera, não vive a verdadeira religião. Não vive submisso à palavra de Deus. Infelizmente, queridos, a nossa língua muitas vezes é usada para matar. Não no sentido literal da coisa, mas no sentido de criticar alguém, ofender, falar o que a gente não devia, machucar com aquilo que nós falamos. Nós precisamos pensar antes de falar. Refrear a nossa língua. É difícil, eu sei que é. Como eu mesmo partilhei aos irmãos, eu tenho dificuldade com isso. Espero que Deus trabalhe na minha vida, espero que Deus trabalhe na sua, se você se vê com dificuldade nessa área também. Mas que nós nos esforcemos para refrear a nossa língua. Sabe o que o Tiago está nos mostrando aqui, com essas aplicações práticas do final? Não significa que viver a Bíblia só se resume a essas coisas finais que ele vai dizer aqui. O que ele está querendo dizer é, na prática eu quero mostrar para vocês, é teoria e prática. Vocês sabem que a boca de vocês deve falar só coisas boas, agradáveis e que servem para edificação. Então por que vocês estão abrindo a boca de vocês para falar coisa ruim? Pratique o que você sabe, o que você deve fazer. Ele está partindo de teoria para a prática. Então, ele critica a fala. E nós, muitas vezes, precisamos reconhecer que nós falhamos nisso. A segunda crítica que ele faz é a corrupção, em relação à corrupção mundana. Quantos professam ser povo de Deus, mas infelizmente, e essa vai ser forte, segura aí. Eu tenho um pastor que eu conheço lá da Igreja Batista do Conforto, segura na cadeira e não cai para trás não. Existem pessoas que se dizem povo de Deus, mas infelizmente, a gente olha para a vida e mais parecem servos de Satanás do que de Deus. É forte? Muito. É verdade? É verdade. Como é que estão as nossas vidas? Somos servos do Deus vivo, não só da boca para fora, mas no que fazemos? Ou estamos mais para o lado do inimigo do que para o lado do Senhor? Nós não podemos nos entregar à mentalidade mundana, mentalidade secular, e deixarmos ser dominados pelo mundo. Esse é um risco que a igreja corre. Nós estamos imersos no mundo, nós precisamos viver no dia a dia lá, mas a gente não pode se deixar corromper pelo mundo. Nós devemos contaminar o mundo pela verdade de Deus, e não o mundo nos contaminar com a sua podridão. Portanto, cuidado com a corrupção mundana. Cuidado com o pensar desse século, com os padrões desse século, com a visão de sucesso desse século. Porque para o mundo é loucura nós dizermos que somos salvos por um Senhor que foi crucificado. Nós afirmamos que somos salvos por Deus em carne, sendo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Para o mundo isso é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus. Portanto, não se prenda à mentalidade mundana, não se deixe se corromper pela mentalidade desse século. Mas sabe o que vai te libertar de ser preso à mentalidade mundana? Se encher da mentalidade divina. Se encher da mentalidade do céu. Ser renovada a sua mente. Ser transformada pelo Senhor, e isso se dá pela palavra de Deus. Se encha desse livro todos os dias. Assuma o compromisso de estar com esse livro todos os dias. Separe um tempo bom para esse livro, porque é a palavra de Deus. Um terceiro aspecto, já estou caminhando para o fim. Um terceiro aspecto presente, dessa vez positivo, nesses versos finais, é o cuidado para com os necessitados. Hernandes Dias Lopes pontua que o verdadeiro religioso, e aqui religioso não no sentido negativo da palavra, ok? No sentido positivo, a palavra religião
não tem o sentido negativo que a gente usa hoje em dia. Hoje em dia ela tem mais uma conotação negativa, mas ela tem uma ideia boa, que é a ideia de religar a Deus, se reconectar com Deus. Então aqui é usada no sentido positivo. O verdadeiro religioso não é egocêntrico, não é narcisista. Ele não vive para si, ele não vive recuado só no seu mundo, só olhando para si mesmo. O verdadeiro cristão genuíno vai olhar para os necessitados, para os carentes, para aqueles que precisam de ajuda psicológica, física. Aqueles que precisam apenas, às vezes, de um abraço, de você sentar com a pessoa e dialogar, você ir na casa dela e perguntar o que ela precisa. Que nós não sejamos egocêntricos, fechados em nós mesmos, mas olhemos ao nosso redor. Olha o tanto de pessoas que tem à sua volta. Dá uma olhadinha aí. Cada um de nós tem necessidades. Nós podemos nos ajudar mutuamente. Nenhum cristão vive para si. Nosso Senhor não viveu para si. Sejamos servos uns dos outros. Teoria, prática. A vida de Jesus em nós. Portanto, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a semente plantada em nós por Deus. Mas tudo isso não irá valer de nada para a vida de alguém que despreza a prática do que Deus ensina nela. Podemos ter todos esses conceitos na nossa mente, mas se todos esses conceitos não nos levam a pegar o que aqui está escrito e viver nas nossas vidas, você está desperdiçando todo o conhecimento que você está recebendo. Que a gente não desperdice o que estamos recebendo do Senhor. É um desafio gigantesco. Muito. Vivemos num mundo contrário a nós. Satanás está se esforçando avidamente contra nós no dia a dia. Mas que a gente se mantenha firme nas verdades bíblicas e não abandone elas. Desprezar a prática da Bíblia é desprezar ela por inteiro. Deus não se agrada de meros teóricos, indivíduos que gostam de saber de conceitos para discutir e jogar na cara dos outros o seu conhecimento. Deus quer os verdadeiros cristãos que caminham em pureza e retidão, conforme é instruído em sua palavra. Deus não quer teóricos. Deus não quer meros eruditos bíblicos. Ele quer pessoas que saibam, e que você saiba muito da Bíblia, que Deus te leve ao mais profundo da Bíblia possível. Que tenham eruditos aqui, vindo desse lugar. Mas se você não pratica, é inútil o seu conhecimento. É vazio o que nós sabemos. Então que peguemos tudo que estamos recebendo e pratiquemos. Hoje é o dia da Bíblia. E a Bíblia vai mudar a sua vida, se você estudá-la e praticá-la. Que a semente da palavra de Deus seja plantada no seu coração. Quero orar com vocês. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que é revelado a nós por meio da sua palavra. Ó, bendita palavra, Senhor. Sua palavra, ela é maravilhosa, ela é incrível. E ela é fonte de instrução para todos nós. Quero pedir, Senhor, para que não sejamos meros ouvintes dela, meros conhecedores dela. Se há pessoas aqui que essa palavra ainda não foi implantada no coração, que assim possa acontecer, Senhor. Sopra Espírito de Deus nos corações, transformação, mudança, renovo e principalmente uma paixão pelo Senhor e pela sua palavra. E cada um de nós aqui, ó Deus, valorize a palavra de Deus, que é a Bíblia. Tenhamos tempo com ela, conheçamos dela, vivamos ela, capacitados e fortificados pelo Espírito Santo do Senhor para o fazer. Que ninguém aqui, ó Deus, se encontre como um mero teórico, mas se encontre como um ávido praticante das Sagradas Escrituras. Eu te agradeço pela oportunidade de transmitir a sua palavra ao seu povo e peço a sua bênção sobre cada um que aqui ouviu. Que todos nós saiamos daqui transformados para a tua glória, para o teu louvor e para o avanço do seu reino. É no nome de Jesus que oramos. Amém.